Agora nós vamos falar de uma questão de posicionamento, né? Vamos falar sobre posicionamento, adotar um posicionamento no mercado. Uma vez que eu olhei para o mercado, olhei os concorrentes, olhei os preços, olhei os concorrentes, olhei as empresas que são referências, eu posso encontrar ali naquele caminho uma oportunidade para a minha empresa se colocar de uma maneira diferente, né? No mundo de hoje, cada vez mais é importante a sua empresa se diferenciar, ela ser reconhecida de uma maneira diferente do mercado. Você está dentro do bolo, você vai continuar disputando a questão do desconto, a questão do preço, vai estar ali brigando para sobreviver. Então, hoje, com a comunicação em massa, com acesso em massa, com acesso às informações, aos mercados tão fáceis, você ser mais uma empresa no mercado não é uma solução, né? Então, todas as empresas estão buscando alternativas para poder se posicionar de maneira diferente. E aí nós vamos falar, quando a gente define um posicionamento, qualquer que seja ele, demanda fazer escolhas, né? Então, quando eu defino posicionar a minha empresa, ou seja, estabelecer um estado diferente, uma posição diferente no mercado, eu vou estar escolhendo. E quando eu escolho, eu perco e ganho, né? Então, quando eu vou tomar uma decisão de escolher, eu posso perder. Ao mesmo tempo, como a gente falou lá no início, né? Aquelas pessoas que falam assim, eu vendo para quem tem dinheiro, eu vendo para quem quer comprar, né? Sim, eu posso ter essa visão, mas veja, eu não consigo me comunicar de uma maneira efetiva com aquele cliente. Então, eu fico ali naquela questão onde o preço é muito importante, eu não consigo conversar exatamente sobre a necessidade daquele cliente, abordar de uma maneira mais individualizada, mais próxima, para que eu traga aquele cliente importante, aquele cliente que eu gostaria, aquele cliente dos sonhos para o meu negócio. Ok? Então, quando a gente vai adotar um posicionamento, significa fazer escolhas. Então, pensa aí que você vai ter que fazer uma escolha para a sua empresa, ou não fazer escolhas também é uma escolha, né? Mas é uma oportunidade para você poder buscar aumentar a rentabilidade, aumentar as vendas e aumentar o lucro da sua empresa, ok? Muito bem. Aqui, vamos falar então sobre as estratégias de posicionamento, pensando numa escala crescente de valor, né? Então, existem diversas formas de estabelecer uma estratégia de posicionamento, ou seja, de ser reconhecido no mercado. Então, posicionar é buscar um reconhecimento diferente, ser marcado na mente do cliente, no coração do seu cliente, de uma forma diferente. E existem formas para fazer isso, existem algumas estratégias para fazer isso. E eu vou falar aqui de 3 delas de uma forma crescente em termos de valor. O que significa em termos de valor? Aquelas que podem criar na ordem crescente de valor, que criam maiores possibilidades de rentabilidade para o seu negócio, tá? Então, ele pode gerar mais rentabilidade sobre o valor do seu negócio. Aquilo que você vende, você pode ter mais margem de lucro sobre aquilo que você vende, ok? Então, quando a gente posiciona, a gente busca esse tipo de vantagem, esse tipo de diferenciação, ok? A primeira delas que nós vamos falar é de baixo custo, né? O que é de baixo custo? São empresas que vendem, né, buscam fazer uma venda para todo mundo, aquilo que falamos no início, venda para todo mundo, né? Vendo para todo mundo, o que acontece? Como é que eu faço para eu poder atender as necessidades de todo mundo, né? As pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes, as demandas são diferentes. Então, para eu poder atender de uma forma geral, de uma forma ampla, o que eu tenho que fazer? Meu produto tem que ser muito padrão, muito standard, né? Ele não pode ter muitas diferenças, muitas particularidades, peculiaridades, porque eu corro o risco de perder uma daquelas pessoas que eu quero vender. Então, o que acontece? No mercado de baixo custo, os produtos vendidos, eles têm baixo nível de diferenciação, são considerados commodities, que a gente fala, né? Então, são produtos com baixa diferença. Então, o objetivo dessa estratégia é alcançar o máximo de clientes, o máximo de pessoas, né? E aí, para isso, eu ofereço um produto muito simples, que vai atender pontualmente uma necessidade e que a pessoa vai buscar por preço. Então, percebe? Como eu não tenho um produto muito elaborado, eu tenho que vender um produto meio standard, ele precisa ser barato e a pessoa não reconhece valor nele. Então, quanto mais barato, é esse que ela vai buscar, né? Então, essa é a estratégia
do baixo custo. Antigamente, gente, vou falar quando eu era criança, lá nos idos de 70, né, existia muito a história do marketing de massa, né, que a gente fala, que é o de baixo custo, de baixa diferenciação. Então, a gente lembra da história do Ford, né? O Ford, qual era o nível de diferenciação do Ford no início da produção, né? Você podia escolher qualquer Ford, né, desde que ele fosse preto, qualquer cor de Ford, desde que ele fosse preto. Então, a diferenciação era zero. Eu queria atingir o máximo possível de pessoas vendendo um único produto. Então, não tinha diferenças. Todo mundo podia ter o Ford, mas desde que fosse preto. Então, não tinha essa alternativa de você ter um laranja, branco, vermelho, né? Essa é a estratégia do baixo custo. Como que um negócio de baixo custo se rentabiliza? Como que ele tira lucro? Né? Para um negócio de baixo custo poder rentabilizar, ele precisa ter escala. O que é escala? Precisa vender muito, porque você ganha pouco em cada produto que você vende. Logo, para que você possa ter uma margem de lucro maior, eu preciso vender muita quantidade. E isso vai se relacionar diretamente com o tamanho da sua empresa. Então, veja, se você tem um pequeno negócio e tem como objetivo vender barato, pensa que você está numa vida de buscar cada centavo todo dia e que a chance de você poder rentabilizar esse negócio e gerar lucro para você, para sua família e ter um futuro mais tranquilo é vender muito. Então, pensa que a sua empresa ela vai ter que dobrar, triplicar, quadruplicar de tamanho para vender esse produto nessa estratégia que você adota, tá bom? Então, produto barato implica em grandes volumes. Então, se você quer vender produto barato, pensa que você tem que ter muito volume para você poder rentabilizar, ok? Segundo ponto, crescendo na escala de valor, é a estratégia de diferenciação, que é você buscar uma diferença no seu produto no mercado que você vai atuar. Lembra que a gente olhou para o mercado, a gente entendeu onde é, que mercado que é, região, estratégia, geografia, quem são os clientes, quem são os concorrentes, quem são as referências. E aí eu fui estudar as referências, fui estudar os concorrentes, falar aquilo, o que ele não oferece, o que ele não faz, o que eu poderia fazer diferente que o meu cliente poderia valorizar. Então, a diferenciação está em você estabelecer uma qualidade para o seu produto ou serviço que nenhum outro tem. Né? E você vai se apoiar em cima dessa diferença para poder vender. Quando você faz isso, e você acerta em cheio na mente, no coração, na necessidade do seu cliente, ele vai entender que aquele produto tem algo diferente. E se você acertar na mosca, conseguir acertar realmente, ele vai preferir o seu produto, mesmo custando talvez mais caro. Né? Então, a vantagem da diferenciação é que quando você pode oferecer para o seu cliente um diferencial que seja percebido, né, e que seja valorizado, o seu preço sobe. Você pode aumentar a sua margem, você pode aumentar o seu preço, porque o seu cliente vai começar a reconhecer o seu produto como um produto de qualidade e que atende à necessidade que ele tem. Olha só, percebe como a gente vai trazendo valor, vai agregando valor, e aí eu consigo começar a buscar uma rentabilização, aumentar a margem de lucro do meu produto. Quais são, então, as questões relacionadas à diferenciação? Quando eu busco diferenciar, vocês lembram que eu vou ter que separar aquele mercado que eu tinha. Eu já não vou mais poder vender para todo mundo, como eu queria antes. Né? Agora eu vou ter que escolher um grupo de pessoas que vão valorizar aquela diferença que eu gostaria de fazer. Então, percebe que o mercado tende a diminuir, o volume das pessoas que você tem a atender, os clientes que você tem a atender, tende a diminuir, mas, ao mesmo tempo, o seu ticket, o valor que você cobra, ele tende a aumentar. Então, você tem uma empresa que pode ter uma margem de lucro maior, mesmo vendendo menos do que a questão dos volumes anteriores. Então, é uma mágica muito interessante e é hoje o que o mercado prega, que é buscar você ser uma empresa diferente no mercado. Então, você precisa buscar essas diferenças e nós vamos falar disso aqui para frente. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou buscar essa diferenciação? E aí, subindo, então, mais nessa escala de valor, eu vou entrar, então, na parte da segmentação. Quando eu escolho daquele mercado, eu escolhi um grupo de clientes, e aí eu vou
corto aquele grupo de clientes e escolho ainda um grupo menor ainda daqueles clientes, né? E desse grupo menor de clientes eu vou fazer uma coisa quase que personalizada, quase que exclusiva para ele. E aí esse cliente vai olhar para mim e falar, cara, esse cara está fazendo um negócio para mim. E como ele vai entender essa exclusividade, o seu target de preço sobe ainda mais. Então, a margem de lucro que você tem por produto tende a subir. Então, criar valor é uma forma de você aumentar a lucratividade do seu negócio. E é isso que nós vamos falar aqui. São essas coisas que nós vamos estar conversando daqui para frente, para você saber como é que eu faço, que passo a passo eu tenho que fazer, onde que eu vou encontrar essas formas. Legal, pessoal? Entendeu? Então, essas são a escala de crescimento da escala de valor na parte de posicionamento. Existem outras estratégias também, eu falei aqui de 3 que são bem fáceis de você entender, que é de baixo custo, uma diferenciação, que já permite você aumentar a questão das margens, e a segmentação, que permite você vender exclusividade, né? Então, são essas coisas que vão trazendo para o seu negócio. Vamos falar de novo, passando rápido aí sobre a questão de baixo custo, diferenciação e segmentação. Eu vou usar um exemplo, eu falei lá atrás da Ford, mas vou usar um exemplo também do sabão em pó. Sabão em pó Omo, né? Uma marca muito famosa, que quando a gente era criança, né? A minha mãe mandava eu ir no mercado comprar, de repente, vai lá no mercado e compra sabão em pó. Era muito fácil, né? A gente chegava lá no mercado, pegava a caixa de Omo, era uma caixa de Omo, e era esse e levava para casa, né? Os maridos, as mulheres hoje aí que vão ao supermercado comprar Omo, se eu falar para comprar Omo, tá fácil ou não? Quantos tipos de Omo existe, né, no mercado hoje? Omo duplação, Omo esporte, Omo branco mais lavado, Omo para lavar a mágoa, para consciência pesada, tem Omo para tudo hoje. Quer dizer, o que a Unilever vem fazendo? Ela foi segmentando uma coisa que era commodity e começando a colocar funcionalidades, coisas diferentes para facilitar a vida do cliente, para ter uma aplicação diferente para o consumidor. Então, são coisas que o consumidor, quem tem filho moleque, por exemplo, precisa aquele que lava, tira a mancha, o Omo do fim do mundo, né? Que lava e deixa branco aquilo que foi para a lama, né? Então, são essas diferenciações. Então, a gente começa a buscar aqueles públicos específicos, né? E com isso, o preço do produto, o valor que é cobrado do produto, ele tende a subir. E aí a empresa, então, passa a ter uma rentabilidade melhor naquele produto. Ok? Então, isso para você entender essa parte de sair do baixo custos, entrar para a diferenciação, até na questão da exclusividade. Ok?